Graça e paz, queridos irmãos. Eu decidi hoje gravar um vídeo quebrando um pouco a sequência dos assuntos do nosso discipulado em Cristo, para que tenhamos uma reflexão que eu considero urgente, que é um alerta também para cada um de nós, a começar por mim. E eu peço que você, por favor, preste o máximo de atenção. Eu sempre oro antes de fazer as gravações, mas agora eu gostaria de orar junto com você. A gente sempre encerra também os discipulados com oração. Algumas dessas não foram gravadas, né? Mas outras sim. Mas eu gostaria de começar com oração aqui, devido à urgência e devido a eu ter certeza de que há oposição espiritual a esse assunto que eu vou falar. Então, que o Espírito Santo de Deus venha preparar o nosso coração para aquilo que será dito aqui. Oremos. Amado Deus, querido Pai, eu rogo a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja preparando cada coração para a poderosa semente da Tua palavra, para que ela venha dar muito bom fruto para a Tua glória, e que toda oposição maligna seja repreendida no nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Teu servo, Pai, esteja sendo para a Tua glória instrumento em Tuas mãos, e que nada eu diga de mim mesmo, mas seja tudo na direção do Teu Santo Espírito, com base na Tua palavra, para a Tua glória tão somente. No nome do Senhor Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, ontem, que foi quinta-feira, eu estou publicando esse vídeo no sábado, mas este vídeo está sendo gravado na sexta-feira, e ontem, quinta-feira, dia 10 de agosto, eu tive uma videoconferência, como toda quinta-feira, com os irmãos de novas congregações que estão se formando pelo projeto Quero Congregar. Eu percebo que tem havido algumas dificuldades para a formação das congregações e perguntei a uma das irmãs que pela primeira vez estava participando dessa videoconferência, perguntei a ela qual o maior desafio para uma congregação que se forma pelo projeto Quero Congregar. E essa irmã já está congregando há um ano, uma congregação que já tem um ano de formada, e ela disse que o maior desafio é manter a unidade entre os irmãos. E então conversamos um pouco a respeito disso, e de fato eu tenho notado, ao longo dos anos, que realmente este é o maior desafio. Mas por que este é o maior desafio? Vamos para a palavra então e encontrar na palavra, primeiramente, que isto não é algo novo, mas também encontrarmos na palavra a solução para este problema. Então vamos começar com a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 10 e 11, porque esse também era o maior desafio para os coríntios. E então vejamos aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 1, e eu peço que você, por favor, acompanhe na sua Bíblia, se você puder, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 e 11, que nos diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos num mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Interessante que Paulo soube disto através de uma família que congregava, fazia parte desta igreja em Corinto, e ele não soube através daqueles que estavam provavelmente em uma responsabilidade maior na congregação, de modo que geralmente o pastor é o último a saber do que está acontecendo numa congregação. E principalmente se este pastor
estiver longe da congregação, como era o caso de Paulo, que havia fundado essa congregação, esta igreja. Talvez fosse até uma igreja formada por congregações nos lares, mas que se tratava da igreja em Corinto, que se reunia em grupos menores nos lares, e uma família que fazia parte dessa igreja comunicou Paulo a respeito do problema que estava acontecendo lá, contendas entre irmãos. E toda a epístola de Paulo aos Coríntios é uma tentativa de, na direção do Espírito Santo, reverter esse problema, e é por isso que ele ensina o que é o amor no capítulo 13, né? É algo que foi uma vergonha para essa igreja, Paulo precisar ensinar a eles o que é o amor, mas eu creio que todos nós precisamos refletir no que é o amor, e cuja primeira característica em 1 Coríntios 13 é a paciência. Algumas versões traduzem com outra palavra, mas a palavra traduzida mais corretamente é: o amor é paciente, né? E às vezes há muita impaciência entre os irmãos, não queremos compreender que um novo convertido tem que passar por um processo que nós já passamos anos atrás, caso você também seja convertido há muitos anos, e às vezes queremos que alguém que vem congregar conosco agora já seja convertido de um momento para o outro, e não é assim. Então é preciso haver paciência entre nós. Então, a carta aos Coríntios, ela foi escrita para buscar essa unidade que não estava havendo entre os irmãos, né? Então ele roga, como ele diz aqui, Paulo roga a estes irmãos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como também eu rogo aos queridos irmãos que congregam em nosso ministério, Igreja Bíblica Cristã, que não se trata de uma denominação. Se você quiser ver como denominação, tudo bem, porque eu também vou falar a respeito de como é possível haver unidade em Cristo entre diversas denominações cristãs. Vou falar disso aqui também, e eu peço que você, por favor, assista até o fim. Este vídeo não vai durar 2 horas e 22 ou 23 minutos, como foi o vídeo anterior, né? Mas eu pretendo aqui ser bem objetivo e espero que você me acompanhe até o fim. Se você está acompanhando na estreia do vídeo, deixa uma saudação para você que estiver aí, inclusive no chat, acompanhando este vídeo, tá? Se você quiser aí escrever algo, fique à vontade. Peço apenas que não ofenda ninguém, por favor, tá? Somos irmãos em Cristo e temos que viver em amor. E eu peço que você acompanhe até o fim, porque não vai durar nem perto de 2 horas, tá? Não vai durar nem 1 hora este vídeo, tá? Eu estou aqui acompanhando o tempo de gravação, já estamos com 8 minutos e 20 segundos de gravação e não vai durar muito mais do que 45 minutos, tá? Mas vamos lá então. Como alcançar essa unidade? Eu peço que você veja comigo o Evangelho segundo João, no capítulo 17, onde nós encontramos a oração do Senhor Jesus, chamada de oração intercessória do nosso Senhor Jesus Cristo, por nós que nele cremos. E nesta oração, nós encontramos a partir do versículo 20, um apelo à unidade entre nós que cremos em Jesus Cristo. E o Senhor Jesus ora da seguinte maneira ao Pai: e não rogo somente por estes, ou seja, por aqueles discípulos de Cristo naquele momento, e principalmente pelos apóstolos. Não oro somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um. Então ele orou por nós, que pela palavra dele, pela palavra de Deus, cremos em Cristo. Qual foi a oração do Senhor Jesus? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. E aqui nós encontramos o primeiro passo, que na verdade é o passo para a unidade, tá? Porém, nessa meditação de hoje, nós veremos que essa unidade, ela começa com esse entendimento, tá? Essa unidade começa com qual entendimento? Com o que nos é revelado no versículo 23, logo no início deste versículo, ou seja, como alcançarmos uma perfeita unidade em Cristo. E aqui está o primeiro passo, que é Cristo estar em nós. Vejam o que o Senhor Jesus disse: eu neles, eu neles. Então, se Cristo estiver em nós, como, por exemplo, Paulo disse, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Se Cristo estiver em nós, há unidade entre aqueles que têm neles Cristo. O que nos une não é o nome de uma denominação cristã, seja ela qual for, seja qual for a instituição religiosa que se diga cristã. Não é a unidade através do nome de uma denominação, mas é através de Cristo estar nos irmãos que fazem parte de qualquer denominação religiosa cristã, ou não fazer parte de qualquer uma delas. Cristo está nesta pessoa, e é nisto que vamos nos aprofundar aqui. Então, em primeiro lugar, queridos irmãos, a unidade, essa perfeita unidade pela qual o Senhor Jesus orou, porque no versículo 23 ele diz: eu neles e tu em mim, para que eles, ou seja, nós, eles, sejam perfeitos em unidade. É isso que o Senhor Jesus espera de nós, que sejamos perfeitos em unidade. Então, como é possível essa perfeição em unidade? Que resultará nas pessoas se converterem a Cristo, que resultará no que ele mesmo disse: para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, resulta em conversões quando nós paramos de ficar brigando uns com os outros, seja dentro de uma congregação ou seja entre denominações cristãs. Quando paramos de ter contendas, quando paramos de ter rixas entre nós, dissensões entre os irmãos, grupinhos entre os irmãos, quando paramos com isso e focamos em Cristo, há perfeita unidade, há perfeita unidade. Então, como conseguir essa perfeita unidade? E eu penso que para o projeto Quero Congregar é um desafio ainda maior, porque este projeto, ele busca fazer com que voltem a congregar aqueles que não estão mais congregando e que geralmente deixaram de congregar por divergências, às vezes muito justificáveis, aliás, na maioria das vezes, são divergências muito justas, né? Porque são irmãos que amam o Senhor Jesus Cristo, amam o Senhor Jesus e perceberam que a congregação da qual eles faziam parte, a denominação cristã, onde talvez tenham sido até batizados, está se afastando do que Cristo ensinou. Não está mais sendo fiel a Cristo. E esses irmãos, então, ficam tristes com isso, não conseguem mais congregar naquele ministério, procuram outros ministérios, não encontram também
algum ministério que esteja focando em Cristo. Então, o projeto Quero Congregar é um projeto para ser uma alternativa a esses irmãos, mas com o desafio de congregarmos na simplicidade e pureza que há em Cristo. Então, não estamos buscando templo, não estamos buscando conforto, não estamos buscando quantidade de membros. Nós queremos crescer em Cristo. Só que de vez em quando vêm pessoas para o nosso ministério que não querem essa simplicidade e pureza de Cristo. Querem trazer a bagagem de, às vezes, religiosidade do ministério de onde vieram. E não deixam essa bagagem, e o pior, às vezes querem impor esta religiosidade denominacional ao nosso ministério. E é um problema seríssimo quando isso acontece. Então você percebe que grande desafio, porque nós temos irmãos que vieram das mais diferentes denominações cristãs. Vieram, por exemplo, de uma igreja presbiteriana, até de igreja luterana, para vocês terem uma ideia. Nós temos irmãos que vieram da luterana, da presbiteriana, da congregacional, da metodista, da Assembleia de Deus, da batista, da igreja até universal, né? Que eu até tenho muitas reservas em relação a este ministério, que mais parece uma empresa, né, do que uma igreja, mas eu sei que existem lá pessoas sinceras, que quando começam a ler o Novo Testamento, não conseguem mais congregar lá, porque despertam para o verdadeiro evangelho. Então, posso eu julgar a todos que congregam lá? Não, porque eu sei que há pessoas sinceras ali que pensam que o pastor está ensinando tudo o que Jesus ensinou, mas não está. Existem ensinamentos de Cristo que não são ensinados ali. Mas quando a pessoa lê a sua Bíblia, o Novo Testamento, ela desperta. E quando uma igreja ela está realmente sendo fiel a Cristo, não há necessidade daquele irmão deixar aquele ministério. Mas quando ele percebe que não dá mais para continuar ali, ele procura outro, mas tem que ser na direção do Espírito Santo. Como, por exemplo, muito bem lembrou o pastor Anderson, que é o nosso irmão que pastoreia em Belo Horizonte, naquele vídeo do discipulado, intitulado Unidade, é o título do vídeo. Eu só não me lembro o número do vídeo, mas está no discipulado do curso Formando Discípulos de Cristo, lá no canal, ou aqui no canal A Deus Toda a Glória. Se você estiver vendo esse vídeo pelo canal A Deus Toda a Glória, está aqui. Se estiver vendo pelo canal do Projeto Quero Congregar, o vídeo lá no canal do Projeto está com o título Perfeitos em Unidade, e então confira no canal do Projeto Quero Congregar a playlist. Se você entrar no canal do Projeto, tem a playlist desse curso Formando Discípulos de Cristo, como também tem essa playlist no canal A Deus Toda a Glória. Mas os vídeos têm sido publicados no canal A Deus Toda a Glória porque tem um número muito maior de inscritos do que o canal do Projeto Quero Congregar. Então, mas esse vídeo eu estou publicando nos dois. E lá no canal, e no vídeo Unidade do curso Formando Discípulos de Cristo, o pastor Anderson muito bem lembrou que não podemos deixar uma congregação, um ministério, sem a direção inequívoca do Espírito de Deus para fazermos isso. O Espírito Santo de Deus tem que nos guiar. Então, se você está em algum ministério, em alguma igreja, por exemplo, em alguma dessas denominações que eu citei, não deixe de congregar lá sem que você tenha certeza absoluta da direção do Espírito Santo para a sua vida. Busque essa direção em nome do Senhor Jesus. E se, por exemplo, você está no nosso ministério e não está satisfeito, ore ao Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração para conversar com o pastor da congregação. E se for uma congregação que não tem um pastor local, para conversar comigo. Converse comigo, talvez o problema nem esteja em nós, talvez esteja em você que não entendeu muito bem algum ensinamento de Cristo. E o foco é o Senhor Jesus. Esse é o nosso foco, é o que nós queremos. Então, como é possível uma perfeita unidade em Cristo? Em primeiro lugar, quando, anote aí, quando individualmente
queremos dizer como Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a questão é, você quer Cristo em você? Mas você quer mesmo? Quer mesmo? Ou apenas da boca para fora? É tão bonito dizer isso, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E em quantas bocas isso é mentira? Né? Porque aquela pessoa não quer realmente Cristo. Ela quer continuar com práticas de religiosidade não ensinadas por Cristo, não ensinadas pelos apóstolos, mas aprendidas em denominações que incorporaram, acrescentaram tradições de homens ao ensinamento de Cristo. Então, será que você realmente quer Cristo em você? Você quer o ensinamento de Cristo ou você nem quer saber desse ensinamento? Tá? Porque uma das coisas gravíssimas que podem acontecer nas congregações formadas pelo projeto Quero Congregar é o seguinte: eu oriento a todas as congregações que se formam pelo projeto Quero Congregar, e isso desde o início, isso desde 2018, que essas congregações, elas não deixem de ter a reunião de meditação bíblica participativa, que é aquela reunião onde os irmãos sentam em círculo, ou às vezes não é um círculo perfeito, não tem problema, mas o que eu quero dizer com em círculo? Não tem uma pessoa em destaque ali, mas todas estão sentadas juntas para abrirem o Novo Testamento e seguirem algum livro do Novo Testamento e seguir até o fim. Então, por exemplo, as novas congregações, as mais recentes que têm se formado, eu, por exemplo, aconselhei que iniciem pela meditação no Evangelho segundo João. Então, essas congregações estão seguindo o Evangelho segundo João. Então, por exemplo, Francisco Morato está fazendo isso, a congregação de Francisco Morato, a congregação de Pouso Alegre, são congregações que ainda não têm um pastor local, mas têm o Espírito Santo e têm um pastorado. Eu estou ajudando à distância esses irmãos. Então, se eles têm alguma dúvida em algum texto, é só perguntar para mim. Pouso Alegre, por exemplo, tem perguntado quase toda semana. Quando fazem a meditação, surge alguma dúvida, perguntam para mim e eu lhes respondo. Então, não são congregações que estão sem pastorado, mas eu não vou mais, como eu já expliquei, né, num vídeo anterior, não vou mais me precipitar de consagrar ninguém a pastor. O que não quer dizer que os irmãos que eu consagrei a pastor, eu tenha me arrependido de fazê-lo. Eu tenho esperança de que, de fato, eles continuem sendo bênção como tem sido. Agora, quando uma congregação para de ter essas reuniões de leitura meditativa do Novo Testamento, o que pode acontecer com elas? Pode acontecer da água viva que é Cristo não estar mais entrando, compreendem? Porque às vezes o irmão que está pregando nessa congregação, talvez ele não esteja sendo tão focado em Cristo quanto deveria. Então, às vezes há pregações lá no Antigo Testamento que não estão apontando para Cristo, para a graça de Deus em Cristo, mas estão impondo aos irmãos peso de religiosidade. Não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e assim por diante. Eu já falei sobre pecado no vídeo anterior do curso Formando Discípulos de Cristo, e eu espero que os irmãos tenham compreendido a respeito disso, porque Jesus Cristo não é uma nova lei de Moisés, tá? Então temos que entender isso, irmãos. E se você não assistiu aquele vídeo, por favor, assista. Deixe-me ver quanto tempo. Eu já gastei 24 minutos de vídeo, eu tenho que me apressar aqui. Quando nós aprendemos de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, que às vezes não são ensinados nas congregações, mas quando nós aprendemos de Cristo, e os apóstolos ensinavam esses ensinamentos de Cristo. Quando nós aprendemos de Cristo, lendo o Novo Testamento, meditando no que nos ensina o Novo Testamento,
essa água viva que é Cristo vai entrando em nós e rompe o odre velho, porque se torna em nós vinho novo. Então precisamos ter as nossas talhas, cada um de nós como uma talha cheia de água viva que é Cristo. E quando formos cheios de Cristo, o odre velho se rompe e aí é possível haver a perfeita unidade em Cristo. Até porque, quando isso acontece, quando Cristo realmente entra em nós, nós não ficamos mais divididos com nomes de denominações. Nós não perguntamos mais para um irmão em Cristo qual é a sua igreja, porque entendemos o seguinte: se é uma pessoa que ama a Jesus Cristo de todo o seu coração, é meu irmão em Cristo. É meu irmão em Cristo. Ainda que ele não seja perfeito em Cristo, porque está sendo aperfeiçoado em Cristo. É aquela paciência que eu falei no início desse vídeo que nós precisamos ter. Então, repetindo, a perfeita unidade entre nós, a perfeita unidade em Cristo, é possível quando, em primeiro lugar, individualmente, cada um de nós, você e eu, queremos Cristo em nós. Queremos Cristo em nós. Agora, como ter Cristo em nós? Então vamos responder agora essa pergunta com, por exemplo, Lucas capítulo 6. Eu poderia responder com vários textos, mas vamos apenas para 2 aqui, que é o bastante. Lucas capítulo 6, do versículo 46 ao 49. Muitos conhecem essa parábola lá em Mateus, né? Também temos lá em Mateus, mas aqui há um detalhe que eu considero muito importante. Lucas capítulo 6, do versículo 46 ao 49. Primeiramente, que antes da parábola, o Senhor aqui em Lucas faz a seguinte pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E a resposta de muitos hoje seria: porque eu nem sei o que o Senhor disse. Eu não sei. O que o Senhor disse, Jesus? Não sabe. E não sabe por quê? Porque não se interessa em saber. Não se interessa em saber. Esse é o problema. Tem muita gente que está congregando numa igreja onde o pastor não prega Jesus, ele fala em nome de Jesus. Glória a Jesus, em nome de Jesus, mas só ensina velha aliança. Só ensina o Antigo Testamento. Embora fale o tempo todo em nome de Jesus, glória a Jesus. Mas ele está lá na velha aliança, né? Mas isso não é desculpa para você não conhecer Jesus. Você não sabe ler? Se talvez não souber ler, hoje tem o Novo Testamento gravado em áudio. Eu mesmo já gravei todo o Evangelho de Mateus em áudio. Você encontra aqui no canal A Deus Toda a Glória. Ou se você estiver vendo no canal do Projeto Quero Congregar, você encontra lá no canal A Deus Toda a Glória. Então, a questão é, nós queremos ouvir o que Jesus ensinou? Esse é o ponto. E muitos não querem, muitos não se interessam. Então, por isso que eu disse, quem é meu irmão em Cristo? É quem ama o Senhor Jesus. Porque quem realmente ama Jesus quer conhecer Jesus. Quem diz que ama, e hoje tem muita gente mentirosa que diz que ama Jesus, mas não quer aprender o que ele ensinou. Pessoas que se dizem evangélicos, mas nunca leram um evangelho. Ou então já leram até todos os 4, mas leram, não meditaram. E eu já ensinei sobre a diferença entre ler, estudar e meditar. Tem gente que estudou a Bíblia toda, mas nunca se transformou num discípulo de Cristo, porque nunca aplicou os ensinamentos de Cristo na sua vida. Então, em primeiro lugar, como termos unidade em Cristo? Tendo Cristo em nós. E como termos Cristo em nós? Conhecendo o que ele ensinou. Logo após, e colocando em prática, não é só conhecer, é conhecer e praticar, guardar os seus ensinamentos. Então, veja aqui comigo, Lucas capítulo 6, versículo 46 em diante. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve essas minhas palavras e as observa,
eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então você percebe que a tempestade veio para as duas casas, só que uma delas tinha fundamento na rocha e a outra não tinha nenhum alicerce. E para chegar na rocha teve que cavar bem fundo. E é por isso que não podemos deixar de ter as reuniões de meditação bíblica participativa. Porque às vezes a congregação começa numa casa, o que é maravilhoso no meu entender, uma congregação pequena começa numa casa e os irmãos se reúnem ali para juntos lerem o Novo Testamento. Então, por exemplo, quando esses irmãos de Francisco Morato e de Pouso Alegre concluírem a leitura do Evangelho de João, que, aliás, tem que ser feita sem pressa, não é para ter pressa. Não há nenhuma obrigação de que tem que ser um capítulo em cada reunião. Não. Às vezes o capítulo, aliás, é muito longo ou é riquíssimo, como Lucas capítulo 6, por exemplo, e nós temos que ir bem devagar. Às vezes a gente fica numa reunião meditando em uma parábola de Cristo. E é claro que não existe nenhum capítulo que seja preenchido apenas por uma parábola. Então, se eu estou dizendo isso, evidentemente que se terminar o tempo de reunião, que geralmente é de 1h30 de meditação bíblica, e nós estamos ainda em uma parábola, vamos ficar por ali. Né? Nós não vamos apressar a leitura, porque tem que concluir um capítulo por reunião. Nunca eu disse isso, nunca eu ensinei isso. Então, se reúnam e meditem lendo trecho a trecho de cada capítulo. Não deixem de fazer isso. Quando irmãos que eu consagrei a pastor param com essas reuniões, às vezes as reuniões elas não têm como ser presenciais nesse sentido. Então elas acontecem por videoconferência. Mas tem que ser uma reunião onde todos os irmãos possam falar. Porque isso é cavar bem fundo no ensinamento de Cristo. Então, amados irmãos, vamos focar em Cristo. E nós encontramos Cristo na sua palavra. Nós encontramos Cristo revelado nos 4 evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas, no Apocalipse. Ah, pastor, não encontramos no Antigo Testamento? Sim, também encontramos. Porém, não é muito mais difícil nós encontrarmos Cristo nos textos do Antigo Testamento? Então vamos diretamente para o ensino dos apóstolos. Vamos diretamente para o Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, porque os apóstolos ensinavam o que Cristo ensinou no contexto da nova aliança que começou na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus rendeu o Espírito, fazendo a expiação pelos nossos pecados, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e o Senhor agora quer habitar em nós. Nós, a Igreja de Cristo, somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Então vejam, irmãos, no versículo 47 o Senhor Jesus diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, você tem ouvido as palavras de Cristo? E ouve as minhas palavras e as observa, ou seja, e as guarda, as coloca em prática, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, está alicerçada sobre a rocha que é Cristo. Mas o que faz com que haja esses alicerces? A prática do que ele ensinou. Tá? E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha.
Então você quer estar fundado sobre a rocha? Você quer conhecer Jesus Cristo? Ou você quer apenas se reunir com irmãos para um clube social? Ou você quer apenas se reunir para ficar polemizando questões que não são cruciais para a nossa salvação, que não fazem parte do fundamento que é o que Cristo nos ensinou? Então, sejamos sábios, irmãos. Olhemos para Cristo, autor e consumador da nossa fé, queridos irmãos. Olhemos para Ele. Cristo tem que estar em nós. E para isso nós temos que aprender de Cristo, e muitos não querem aprender de Cristo, infelizmente. Outro texto que eu separei aqui é Efésios 4, versículos 20 e 21. Acompanhe comigo, por favor, porque escrevendo aos Efésios, Paulo teve essa desconfiança. Será que os irmãos estão realmente aprendendo de Cristo? Será que você está querendo aprender de Cristo? Ou você está chateado por essa direção do Espírito Santo para o nosso ministério? Que não pode deixar de haver a reunião de meditação bíblica participativa no Novo Testamento, nos escritos do Novo Testamento, e pegando livro por livro e lendo completamente. Então, quando os irmãos de Francisco Morato e Pouso Alegre, por exemplo, terminarem o Evangelho de João, eu direciono vocês, em nome do Senhor Jesus, que meditem agora na primeira epístola de João. Primeira epístola de João. É o que eu lhes aconselho fazer. Amém? Então vocês já até sabem qual será o próximo livro. E meditem sem pressa. Sem pressa, tá bom? Então vamos lá. Efésios capítulo 4, versículos 20 e 21. Que diz assim: Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Depois você pode ler o contexto. Ele está dizendo para aqueles irmãos de Éfeso: vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido. Percebem a conexão com Lucas capítulo 6, versículo 47? Ir até Cristo, ouvir os seus ensinamentos e colocá-los em prática. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Em Jesus. Então vamos olhar para Ele, vamos focar em Jesus. Sejamos discípulos de Cristo e não discípulos de cristianismo. Percebe a diferença? Então, em primeiro lugar, a perfeita unidade em Cristo é possível quando individualmente queremos que Cristo viva em nós. Queremos dizer como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E começa com o querer. Você quer Cristo? Ou você quer religiosidade? Ou você pensa que vir para o nosso ministério é agora você estar em mais uma denominação cristã? Não, não é. Nós não estamos criando uma denominação. Nós estamos direcionando os irmãos a Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Queremos essa água viva entrando em nós mais e mais para a glória de Deus. E precisamos congregar, né? Porque quem não quer congregar está sendo egoísta, não está realmente compreendendo Cristo. Mas se você ler o Novo Testamento, você vai compreender que a vontade dele é que congreguemos, para que sejamos ensinados por outros irmãos mais experientes e para que nós também compartilhemos das nossas experiências em Cristo, para que cuidemos uns dos outros, para que oremos uns pelos outros. Como é importante, irmãos, termos uma família em Cristo, queridos. Então não deixe de congregar em nome do Senhor Jesus. Você não está satisfeito na congregação que você está? Converse com o irmão que pastoreia nessa congregação. Talvez você tenha razão e o pastor precise realmente voltar para Cristo. Talvez ele tenha deixado em algum momento de estar realmente focado em Cristo. Tá? Bom, vamos lá. Em segundo lugar, a unidade é possível quando? Se em primeiro lugar é individualmente querermos Cristo em nós. Em segundo lugar é congregacionalmente, ou seja, congregando, nós venhamos buscar viver a verdade que é Cristo em amor ao próximo. Então,
A unidade é possível quando, em segundo lugar, congregacionalmente buscamos viver a verdade em amor. Se você ainda está em Efésios, veja comigo o que ele diz no versículo 15 do mesmo capítulo 4. Efésios 4, 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí ele vai completar dizendo, do qual todo o corpo, ou seja, o corpo de Cristo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Mais uma vez ele vai repetir, em amor. Perceba que no versículo 15 ele já tinha dito, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E no versículo 16, ele vai mais uma vez dizer em amor. Ele está enfatizando o amor, porque ele está falando de unidade em Cristo. Lembram que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E não estava havendo esse amor, por exemplo, entre os coríntios. Estava havendo contendas. Os irmãos estavam em disputas uns com os outros. Isso não é ser de Cristo. Entendam, queridos, em nome de Jesus. Se não há amor, não há Espírito Santo. O Espírito Santo derrama o amor em nós, como está em Romanos capítulo 5, versículo 5. Quem não vive em amor, não vive cheio do Espírito Santo, não é guiado por ele. Vejamos do que se trata aqui Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 1, que diz assim, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, porque ele estava preso naquele momento, que andeis preso por amor a Cristo, né? Para quem não conhece o ministério de Paulo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão. Por que Paulo citou isso aqui? E logo no início, humildade e mansidão, porque foi o que Cristo disse que temos que aprender dele. Mateus capítulo 11, do versículo 28 em diante, onde ele diz, aprendei de mim. Ele começa dizendo, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Manso e humilde. Então aqui, esse manso é não se rebelar contra a vontade de Deus. Então vamos lá, versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, em algumas versões traduzida como paciência, suportando-vos uns aos outros. Esse suportar não é que há irmãos insuportáveis. Para quem tem o Espírito Santo de Deus, ninguém é insuportável. Mas esse suportar é dando suporte uns aos outros. Tá? A melhor tradução seria essa. Dando suporte uns aos outros. Ou seja, seu irmão está com dificuldade para caminhar espiritualmente falando, então você que está fortalecido no Senhor vai dar suporte para esse irmão caminhar, compreende? Vai ajudar esse irmão a caminhar. Então, repetindo, o versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há uma responsabilidade nossa em preservar essa unidade. Então, vejam que o assunto do capítulo 4 aqui é unidade, unidade em Cristo, irmãos. E ele prossegue, há um só corpo. Vejam que por 7 vezes ele vai enfatizar essa unidade que nós temos que estar. Há um só corpo e um só Espírito,
como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Aleluia! Mas que texto maravilhoso sobre a unidade. E aí ele vai prosseguir dizendo, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, do que o próprio Cristo distribuiu de dons a nós. E então ele vai aí prosseguir dizendo, no versículo 8, 9 e 10, é como que um parêntese, tá? Onde ele diz o seguinte, por isso, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E aí ele prossegue naquele raciocínio de que a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Algumas versões traduzem como mestres. E não é uma contradição de Jesus ter dito a ninguém chameis de mestres. Porque quando Jesus disse a ninguém chameis de mestres, a melhor tradução ali é a ninguém chameis de guias. É uma palavra que só aparece lá em Mateus e naquele versículo, tá? Então, traduzir como mestre aqui não está errado. Existe o dom de mestre, o dom de ensino, tá? Então, prosseguindo. Querendo o quê? Para que o Senhor dá funções aos irmãos na sua obra? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Vejam, irmãos, é o que Jesus orou, que sejamos um. Unidade da fé, um nele, um em Cristo. E ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Terceira vez que Paulo enfatiza em amor. Ele já havia enfatizado também no versículo anterior, seguindo a verdade em amor, e também disse lá no versículo 2 do capítulo 4 desse mesmo capítulo, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Agora, como que nós crescemos em Cristo? Conhecendo Cristo. Por isso que no versículo 13 ele diz, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. E ao conhecermos o Filho de Deus, nós crescemos em amor. Não apenas em amor a Deus, mas em amor ao próximo também, e especialmente em amor àqueles que ainda estão fracos na fé, àqueles que ainda estão cheios de dúvidas, àqueles que ainda estão, não entenderam o Evangelho. Calma, tenha paciência com eles, não brigue com eles, calma, mas os oriente com amor, em paciência, mostrando na palavra, não para humilhar, não para brigar, não para contender, não para ofender, mas com humildade, com mansidão, com muita paciência, ensinando, mostrando na palavra. O Evangelho não é isso não. O Evangelho não é uma lista de isso não pode, aquilo não pode. Não é por aí não. Calma, não é por aí não. O verdadeiro Evangelho, que é a graça de Deus em Cristo Jesus, nos ensina
a andar em santidade e justiça, como consequência de Cristo habitar em nós. Então vamos beber da água viva. Vamos focar em Cristo. Em cada reunião que tivermos com os irmãos, não vamos ficar discutindo polêmicas teológicas vãs. Qual é o que há em comum nessas polêmicas teológicas, sejam elas quais forem? Não tem nada a ver com o ensinamento de Cristo prático, com aquilo de prático que Jesus ensinou. Compreendem, amados? E o que Jesus nos ensinou de prático? Está resumido em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ensinamentos que só podem ser vividos se nós nos enchermos do Espírito Santo. Se nós orarmos pedindo humildemente, Senhor, eu reconheço que não posso salvar a mim mesmo. Senhor, coloco em Ti a esperança da minha salvação e rogo a Ti que o Teu Santo Espírito me transforme para que eu abandone o pecado e ande em santidade e justiça. E julgar o teu irmão também é pecado. Também é pecado. Você tem que julgar a você mesmo. Você tem que olhar para o seu coração, cuidar da sua vida. E claro, quando a palavra diz para cuidarmos uns dos outros, é no sentido de ajudar a quem precisa. Não é de fazer fofoca dos outros. Não é de ficar procurando defeito nos outros e falando mal dos outros por trás. Se você faz isso, você não tem o Espírito Santo. Então, vamos aí nos convertermos de todo o coração, irmãos. Romanos capítulo 14. Eu tenho que terminar, hein? Misericórdia. Romanos capítulo 14. O horário está avançado aqui. Romanos 14, de 1 a 17. Olha, eu ainda vou trazer um ensinamento lá no canal A Deus Toda a Glória, especificamente sobre Romanos 14. Tá? Eu já trouxe uma pregação sobre isso, até coloquei no final da mensagem anterior sobre pecado. Se não me engano, foi no final da mensagem anterior do discipulado no canal A Deus Toda a Glória. Mas aqui em Romanos 14 nós encontramos sobre a questão de andarmos em amor, irmãos. A vontade que eu tenho é de ler do versículo 1 até o final do capítulo, mas não dá tempo. E no versículo 1, por exemplo, ele diz: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Tá? Então aquela pessoa está cheia de dúvida. Isso pode, aquilo não pode. Assista a aula que eu dei, o discipulado que eu dei sobre pecado, né, que está no canal A Deus Toda a Glória. E está cheia de dúvidas. Não vamos discutir sobre isso, tá bom? Vamos meditar na palavra, vamos meditar naquilo que é prático, tá? A gente respeita. Você diverge de alguma coisa? Tudo bem, calma. Vamos com calma, que a pessoa vai crescer. E aí, por quê? O que Paulo, por exemplo, vai usar como exemplo? Um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, só come legumes. Então ele vai ensinar o seguinte: o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Ou seja, ele não tem consciência pesada por causa daquilo, tá? Quem és tu que julgas o servo alheio? Aí é que tá, como eu disse, não podemos ficar assim, julgando e condenando nossos irmãos. Só há um justo juiz, como diz em Tiago. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. É Deus que o vai firmar, não é você. Então ore por ele. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Eu, por exemplo, não faço diferença nenhuma entre dia e dia. Nenhuma. Porque eu não sou mais desse mundo. O nascer e o pôr do sol não me governam, irmãos. Tá? Então, estou em Cristo, que é o meu sábado, que é o meu descanso. Tá? Agora, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, que é o meu caso, para o Senhor o não faz. O que come de tudo, como eu, só não como dobradinha, que detesto. Mas o que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus.
Porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. E aí, ele vai prosseguir, eu vou ler agora que eu já fui até 8, vamos continuar. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, ou seja, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E congregacionalmente, quando nós estamos reunidos com os nossos irmãos, se ficarmos julgando um ao outro, procurando defeito no outro, não há unidade em Cristo, irmãos, não há. Há contendas, há dissensões, há divisões. E ao mesmo tempo, se dentro da congregação todo mundo está unido, mas ficar olhando de cara feia para quem é de outro ministério, por exemplo, para quem é de uma Assembleia de Deus, de uma Batista, ou seja lá qual for a denominação cristã, se ficar de cara feia para esses irmãos, também não compreendeu o Evangelho. Nós não estamos brigando entre nós, irmãos. Por favor, vamos entender isso. Por isso é um alerta urgente, queridos, este aqui, que eu estou trazendo. E eu espero que todos compreendam isto. Não estou com isso dizendo que não tenhamos que ser contra ensinamentos errados, mas é contra ensinamentos errados, não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, irmãos. Irmãos em Cristo de qualquer denominação cristã são meus irmãos em Cristo se eles amarem o Senhor. Talvez apenas não tenham compreendido bem o Evangelho. Então vamos orar por eles e mostrar com mansidão e humildade o Evangelho, sem que queiramos tirar ninguém da sua congregação. Como muito bem alertou, como eu já disse aqui, o pastor Anderson, no vídeo que gravei sobre unidade, como é possível tê-la. Está no canal A Deus Toda a Glória, na playlist do curso Formando Discípulos de Cristo. Então, vamos ver aqui o que mais nós temos aqui, onde eu parei. Versículo 11, prosseguindo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Eu tenho isso marcado na minha Bíblia. Não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito de cada um de nós não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Então o assunto aqui é comer. Pode comer de tudo ou não pode? E aí ele vai dizer assim, eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda para comer, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se entristece o teu irmão, já não andas conforme o quê? Conforme o amor. Então a verdade tem que ser ensinada em amor. Então, se eu sei que o meu irmão fica triste por alguma coisa, eu não vou fazer aquilo na frente do meu irmão. Ainda que em Cristo eu tenha liberdade para fazer aquilo. Então, por exemplo, se há um irmão que vai se escandalizar de ver um pastor de bermuda, na frente dele eu não vou ficar de bermuda, mas em casa eu fico. Isso escandaliza alguém? É o que eu posso fazer. É a liberdade que eu tenho em Cristo, não é pecado isso. Mas quem acha que é pecado ainda está enfermo na fé, no entendimento do próprio Paulo, né? Como está aqui em 1 Coríntios 14. Tá? Então o problema é que a religiosidade, né, de tradições de homens acrescentam ao Evangelho uma lista de pecados que não existem. Tá? Chama de pecado o que não é pecado, mas na medida que a pessoa cresce em Cristo, ela se liberta daquilo. Ela se liberta daquilo. O próprio Cristo rompe o odre velho. Mas se a pessoa não lê o Novo Testamento, ela continua presa no odre velho. E Cristo, quando vem essa liberdade em Cristo, mas que maravilha, que alegria. Por isso que o Evangelho é boa nova, irmãos. Não é mais do mesmo que havia na velha aliança, irmãos. Então vamos prosseguir aqui. Mas se por causa da comida se entristece o teu irmão, já não andas conforme o amor.
não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Ou seja, Cristo também morreu por ele. Não foi só por você não, tá? E não foi só pelo nosso ministério não, tá bom? Porque o reino de Deus... prosseguindo. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E o que é a igreja? Senão um pedaço do reino de Deus na terra. Se na igreja não há justiça, paz e alegria no Espírito Santo, não é igreja. Não é igreja. Eu já preguei sobre isso uma vez quando eu estive em Duque de Caxias, pregação em áudio. Eu vou colocar no final desse vídeo aqui para você assistir se você quiser, tá bom? Foi quando eu estive lá com os queridos irmãos, um abraço aí para os queridos irmãos em Duque de Caxias, naquela região. Então, como ter uma unidade, uma perfeita unidade em Cristo? Em primeiro lugar, individualmente, quando nós queremos Cristo em nós. Em segundo lugar, quando congregacionalmente nós queremos viver a verdade em amor. Porque verdade sem amor não dá certo, irmãos, não dá certo, tá? E quando houver divergências, nós então vamos aplicar o que lemos aqui em Romanos, capítulo 14, do 1 ao 17, quando houver divergências. Apliquem isso aqui, tá? Apliquem o que Paulo ensinou, que o seu propósito, que o meu propósito é não colocarmos tropeço ou escândalo no nosso irmão. Então, que nós tenhamos um comportamento que agrade o nosso irmão, que não agrida o nosso irmão, que sejamos cordiais uns aos outros, que apliquemos o que o Senhor Jesus ensinou, que está em Mateus 7,12, que venhamos fazer ao nosso irmão o que gostaríamos que ele fizesse conosco, que venhamos tratar o nosso semelhante como gostaríamos de ser tratados. Todo mundo gosta de ser bem tratado, então trate bem o seu semelhante, seja ele ou não irmão em Cristo. E se for irmão em Cristo, trate melhor ainda, sorria para ele, seja cordial com ele. Por pior que esteja o seu dia, você não tem direito, e eu não tenho direito, de maltratar o meu irmão por causa disso. E quantos são aqueles que congregam de cara feia, de má vontade? Então não congregue, porque você ainda não quer ser de Cristo, não quer. Quem quer ser de Cristo quer ser cheio do amor de Deus, tem alegria em congregar, tem alegria em estar com os irmãos. É isso. E agora, em terceiro e último lugar, como nós podemos ter essa perfeita unidade em Cristo? Quando ignoramos os muros denominacionais criados pelos homens, né? Nomes de instituições religiosas, sejam quais forem. Quando ignoramos os muros denominacionais e procuramos por Cristo em nossos irmãos, apesar das diferenças não fundamentais. Diferenças não fundamentais, porque há um fundamento. E esse fundamento é Cristo. Como em 1 Coríntios, capítulo 3, nós vemos, 1 Coríntios 3, versículo 11, que diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aquela rocha da parábola que nós vimos, tá? Então, o que faz uma congregação ser igreja de fato é essa congregação estar sobre o fundamento que é Cristo. É ela reconhecer que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Reconhece Jesus Cristo como Deus, é igreja de Cristo. Ah, mas aquela igreja faz isso, faz aquilo, faz não sei mais o que. Reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por meio de Cristo. Então é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. Tá? Ah, mas tem esse erro, tem aquele erro. Irmãos, lembrem-se das 7 igrejas no Apocalipse. O Senhor destinou uma carta para cada uma daquelas igrejas. Se você não conhece esses capítulos, está lá em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Veja o que o Senhor Jesus escreveu para cada uma daquelas igrejas, começando com Éfeso, terminando com Laodiceia. Eram 7 igrejas.
5 delas receberam elogios e repreensões. Aliás, perdão. 4 delas receberam elogios e repreensões. Uma delas apenas repreensões. E 2 delas apenas elogios. Então, das 7 igrejas, 2 receberam apenas elogios. As igrejas de Esmirna, que é a segunda das 7 igrejas, e a de Filadélfia, que é a sexta das 7 igrejas. Receberam apenas elogios, Esmirna e Filadélfia. Uma delas apenas repreensões, que foi a igreja de Laodiceia, a 7ª igreja. E 4 delas receberam elogios e repreensões. Agora vejam que interessante. As 2 que receberam só elogios, em momento algum da carta, o Senhor Jesus disse para ninguém daquela igreja repreender irmãos das outras igrejas que tinham que ser repreendidas. Daquelas outras 5, uma delas só tinha repreensão, nenhum elogio, e outras 4, repreensões e elogios. Mas o Senhor não disse, olha, sai da igreja que você congrega e vai repreender o irmão da outra igreja. Ele não disse isso. Ele não disse isso. Então não façamos isso. Não fiquemos falando mal uns dos outros irmãos, porque isso escandaliza o evangelho. Isso faz com que o mundo não queira se converter a Cristo, porque vai dizer o seguinte, olha para esses crentes, olha como eles são divididos, olha como eles não se entendem. Pare de dar ibope para vídeos que fica falando mal de denominações, queridos irmãos. Vamos focar em Cristo, olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Quantas vezes eu pequei falando mal de denominações cristãs, generalizando como se todos que estivessem ali fossem errados. Não, não são. Todos ali podem não amar a Jesus de todo o coração, mas eu tenho certeza que na maioria de todas as denominações cristãs que existem na face da terra, há irmãos que amam o Senhor Jesus de todo o coração. E que talvez não tenham ainda lido o próprio Novo Testamento. E esse é o ponto. Eu, por exemplo, deixei a chamada Instituição Católica Apostólica Romana, quando dos católicos eu ganhei o Novo Testamento. Eu não tinha dinheiro para comprar, e eu ganhei o Novo Testamento, e quando eu li aquele Novo Testamento, eu despertei, e comecei a questionar várias coisas, e me impediram de continuar ali. Tudo bem, tudo bem. Eu quero Cristo, eu quero Cristo. Queira Cristo onde você estiver e só saia dali se realmente não aguentarem mais você ali e mandarem você embora. Porque aí você estará fazendo a diferença naquele lugar. Eu não estou dizendo para você ser um contencioso. Eu estou dizendo apenas que o nosso compromisso tem que ser com o que o Senhor Jesus Cristo ensinou, que foi aplicado pelos apóstolos no contexto da nova aliança. Então, nós temos que ter esse compromisso com Cristo. Olha, irmãos, me perdoem o horário que eu extrapolei o que eu queria. Eu queria 45 minutos, né, de vídeo, já passou disso, já passou muito disso. Perdão, mas eu preciso concluir aqui, tá? Então, queridos irmãos, para termos essa perfeita unidade em Cristo, para que o mundo se converta a Cristo, temos que simplesmente ignorar os muros denominacionais, tá? Quando você conhecer um irmão em Cristo, você pergunte, você é cristão? E ele vai dizer, sou. Não pergunte de qual igreja você é. Porque é da sua igreja, é da minha igreja, é da igreja de Cristo, irmãos. O homem é que ficou dividindo em nomes, em denominações. Mas a verdadeira igreja de Cristo não tem esses muros de separação. Não, não tem não. Então, queridos irmãos, ignore os muros denominacionais, ignore. Procure Cristo nessa pessoa. Essa pessoa ama a Jesus Cristo. Então é seu irmão em Cristo, como é meu irmão em Cristo, tá? Então vejam que cada uma daquelas igrejas não deixou de ser chamada de igreja, por pior que estivesse. Foi o caso de Laodiceia, por exemplo. O Senhor disse, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mesmo assim, o Senhor disse o que para aquela igreja? Que se arrependesse. E que se alguém se arrependesse e abrisse a porta, que ele, Cristo, entraria, viria até essa pessoa e entraria nela e com ela cearia. Virei até ele e com ele cearei e ele comigo, melhor dizendo. Virei até ele. Algumas versões dizem, entrarei em sua casa. A melhor tradução nem tem casa no texto grego, tá? Em nenhum manuscrito. É
irei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Por quê? Ele. Em Apocalipse capítulo 3, lá na carta à igreja à Laodiceia. Porque a salvação é individual. Então, em qualquer denominação cristã, há indivíduos que podem dar ouvidos a Cristo. Por isso, para Laodiceia, ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele, irei até ele, melhor dizendo, e com ele cearei, e ele comigo. Então, vamos abrir a porta do nosso coração, que significa dar ouvidos a Cristo. Vamos ouvir o que Jesus ensinou, e ele nos ensinou, sobretudo, o amor, que começa com o arrependimento de pecados individualmente falando, para que nós não façamos mal ao próximo, porque o pecado faz mal não só para você, faz mal para o próximo também, a começar pela tua família. Então, por isso Jesus nos chama ao arrependimento de pecados, por amor. Não é um fim em si mesmo, queridos irmãos. Bom, eu não tenho tempo aqui de me aprofundar mais, eu ia mencionar aqui o próprio Cristo, dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e esta pedra é ele mesmo. A palavra Petros, a palavra Petra, que significa rocha, uma pedra grande. Não é a palavra Pedro, que em grego é Petros, que significa uma pedra. Pode até ser uma rocha, mas não tão grande. Mas Petra é como um penhasco, é algo muito grande e firme e inabalável. E então, Jesus Cristo é este fundamento. Como Paulo mesmo diz aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, a pedra é Cristo. Cristo é, e ali a palavra é Petra, ele é esta rocha, amém? E nós temos que estar nesta rocha, sobre a qual foi colocado o fundamento dos apóstolos que ensinavam o que Cristo ensinou. Por isso que nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. Leiam o livro de Atos e as epístolas e vocês verão que os apóstolos aplicaram o que o Senhor Jesus ensinou em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, por isso temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. E eles, apóstolos, ensinavam o quê? A doutrina de Cristo. Como João, na segunda epístola, revela no versículo 9. Uma epístola de apenas um capítulo, 2 João, versículo 9. Amém? E eu concluo, queridos, com Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 10. Tenho que correr aqui, porque ainda vou editar esse vídeo para publicar esse vídeo, para pegar a estrada que eu tenho que dirigir ainda hoje por 4 horas e meia até uma congregação. Apocalipse capítulo 7, versículos de 9 e 10. Apocalipse 7, versículos 9 e 10. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Então vejam, esse Cordeiro, você sabe, é Jesus Cristo. Então, todos esses aqui fizeram parte de congregações espalhadas em toda a terra que tinham algo em comum. O mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito Santo, a mesma fé em Cristo Jesus, como nosso único Senhor e Salvador, que nos dá do seu Espírito Santo, que nos leva a Deus, nesse caminhar por fé, nesse estreito caminho que é praticar o que Jesus ensinou. Então, queridos irmãos, o que eu aprendo aqui? É impossível que a salvação seja prerrogativa de qualquer denominação, de qualquer instituição religiosa. Porque senão João não teria visto uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, você entende? A salvação está em toda parte, onde quer que alguém se converta a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E se você tem a bênção de congregar com irmãos que amam o Senhor Jesus, se alegre com eles.
Pare de ficar em disputas, em contendas. Vamos guardar a unidade em Cristo, em amor, no vínculo da paz. Que Deus muito te abençoe e que você queira Cristo em você, como eu quero Cristo em mim, porque Cristo em nós é a esperança. A esperança da glória, a esperança da glória. Amém.